Boa tarde. Quem foi o maior artilheiro da história da seleção brasileira? Qual foi o jogador que mais vezes vestiu a camisa canarinho? Além das 4 Copas do Mundo, quais foram os títulos mais importantes que o Brasil já ganhou? Para saber as respostas dessas e de outras perguntas, o Grandes Momentos do Esporte de hoje abre seu arquivo para falar da seleção brasileira. Marcos Píndaro e Nery, La Greca, Rubens Salles e Rolando, Abelardo, Oswaldo Gomes, Friedenreich, Osman e Formiga. Com esses 11 jogadores, a seleção brasileira entrou em campo no dia 21 de julho de 1914 para fazer a primeira partida de sua vitoriosa história. Em 1894, um filho de imigrantes ingleses desembarcou no Porto de Santos, vindo de Southampton, Inglaterra. Na bagagem trazia, além de livros e roupas, um objeto que mudaria a vida dos brasileiros no século que se aproximava. O futebol se incorporou à cultura brasileira desde as primeiras partidas jogadas nos campos de terra batida da Várzea do Carmo. De lá para cá, o esporte trazido por Charles Miller cresceu e se transformou na maior das paixões nacionais. No início do século, foram criadas ligas e associações que organizaram os primeiros torneios oficiais. Em 1903, um combinado baiano representou o Brasil no amistoso contra uma seleção não oficial da Inglaterra. 11 anos depois, a seleção brasileira faria contra o Exeter City da Inglaterra a primeira das 798 partidas disputadas até o jogo contra o México pela Copa América deste ano. A primeira partida oficial da seleção aconteceu no dia 27 de setembro de 1914. O Brasil enfrentou e venceu a Argentina por 1-0 em Buenos Aires. Com o passar do tempo, os vizinhos platinos se transformariam em nossos maiores rivais dentro dos gramados. Em 85 anos de história, a seleção brasileira conquistou 4 Copas do Mundo, dezenas de torneios, ajudou a consagrar centenas de jogadores e foi também a responsável pela coroação do rei do futebol. Quando se fala em seleção brasileira, ninguém é mais lembrado do que Pelé. Embora não seja o recordista em número de jogos pelo Brasil, Pelé é absoluto naquilo que mais sabia fazer, gols. Em 114 partidas, o rei balançou as redes adversárias 95 vezes. Com chutes mortais, dribles desconcertantes, cabeceios de tirar o fôlego, Pelé foi completo. Ele reinou absoluto com a nobre elegância de um grande soberano. Tentaram sentar no trono dos reis como ele. Outros tantos levaram multidões ao delírio, zagueiros e goleiros ao desespero. São seres que não desistem jamais do seu maior objetivo, o gol. Desde que a bola invadiu os campos do Brasil, a figura do matador se destacou. Charles Miller, introdutor do futebol no país no final do século passado, foi o primeiro centroavante brasileiro. Depois dele veio Arthur Friedenreich, maior artilheiro do futebol mundial em todos os tempos e primeiro goleador da seleção brasileira.
Foi ele o autor do gol que deu o primeiro título internacional para o Brasil em 1919, na final contra o Uruguai no Rio. Frederich, 9 vezes campeão paulista, jogou 22 vezes pela seleção, conquistando o bicampeonato sul-americano. Encerrou a carreira aos 43 anos com 1.329 gols. Na década de 30, o Brasil conheceu um dos maiores gênios do futebol. Leônidas da Silva tinha, além de uma velocidade incrível, técnica, impulsão e elasticidade impressionantes. O chamado Homem Borracha foi o inventor da bicicleta. Campeão carioca pelo Vasco, Flamengo e Botafogo e pentacampeão paulista pelo São Paulo. Leônidas disputou as Copas de 34 e 38. Na década de 40, surgiu no Botafogo do Rio um jogador genial, Heleno de Freitas, de uma habilidade incomum. Além do chute mortal, cabeceava muito bem. Foi o maior artilheiro da história do Botafogo. Apesar de ter sido campeão carioca pelo Vasco da Gama em 49, Heleno ficou fora da seleção que disputou a Copa de 50 por causa de uma discussão com o técnico Flávio Costa, que dirigiu o Vasco e foi convidado para comandar a seleção. Azar do Brasil, que perdeu a Copa do Mundo em pleno Maracanã. Apesar do fracasso de 50, o futebol brasileiro consagrou um dos maiores especialistas na arte de fazer gols. Ademir de Menezes, o Queixada, foi artilheiro do Mundial com 7 gols. Chutava forte e preciso e possuía uma arrancada fulminante. Foi 5 vezes campeão carioca pelo Vasco e depois pelo Fluminense. A decepção de 50 também não foi suficiente para colocar em dúvida o talento do maior cabeceador brasileiro, Baltazar, que ajudou o Corinthians a conquistar o Paulista de 51, 52 e 54. Em 58, quando o mundo se curvava à genialidade de Pelé, o Brasil revelava o pernambucano Vavá, autor de 5 gols na Suécia. Oportunismo e raça lhe valeram o apelido de Peito de Aço. Entre 58 e 62, surgiu em Santos um gênio da grande área, com um incrível domínio de bola. Coutinho foi o mais perfeito parceiro do Rei Pelé. Garantiu 6 vezes o título paulista, foi pentabrasileiro e bida Libertadores e do Mundial Interclubes. A partir da Copa da Inglaterra em 66, o futebol passou por profundas mudanças. A força física passou a superar a técnica e a criatividade passou a ser prisioneira de esquemas táticos. Mesmo assim, surgiam alguns iluminados como Toninho Guerreiro. Ele foi o único centroavante a ganhar 5 vezes o Paulista, 3 pelo Santos, 2 pelo São Paulo. Ainda nos anos 70, o mineiro encantou os amantes do futebol arte. Tostão, o maior jogador do Cruzeiro, mostrou na Copa de 70 que o improviso, a técnica e a beleza tinham sim vez na nova ordem do futebol. Dario foi outro especialista. Artilheiro do Atlético Mineiro, o Rei Dadá era um espetáculo à parte. O Guarani entrou para a história ao conquistar o Brasileiro em 78. Nesse período, revelou um atacante rápido e habilidoso, Careca, um dos mais infalíveis matadores. Jogadores como César, Roberto Dinamite e Reinaldo também encheram os olhos do torcedor. Uma safra genial com Bebeto e Romário. Em São Paulo, surgiram Juari e Casagrande. Viola foi outro a fazer bonito. Na seleção, Viola teve os seus 15 minutos de fama na final da Copa de 94, quando o Brasil enfrentou a Itália. Desta fábrica de sonhos brasileira, surgiu um jogador brilhante, que partiu de São Cristóvão para a conquista do mundo. Reunindo força, habilidade e vocação nata para o gol, Ronaldinho já deu muitas alegrias para o torcedor. E não é que quando menos se espera, eis que surge um novo Ronaldo, esse gaúcho. Contra a Venezuela na Copa América, esse jovem de 19 anos roubou o show, deixando todo mundo boquiaberto. Que bom!
A linha de produção de matadores brasileiros parece nunca chegar ao fim. O torcedor brasileiro tem motivos de sobra para se orgulhar da seleção. O Brasil é o único país presente a todas as 16 Copas do Mundo e a equipe que mais títulos conquistou até agora. Foram 4 mundiais, 5 Copas América e dezenas de torneios internacionais. A seleção brasileira nasceu com vocação de campeã. Já em 1914, ano em que disputou sua primeira partida, o selecionado brasileiro conquistou também seu primeiro torneio. O troféu de campeão da Taça Roca, conquistado diante dos argentinos em Buenos Aires, inaugurou a extensa galeria de títulos que o time brasileiro arrebatou em 85 anos de história. Nesse período, a seleção brasileira ofereceu ao torcedor vários momentos de glória e alguns de extrema decepção. A maior delas foi a perda do Mundial de 50, que o Brasil deixou cair em mãos uruguaias no Maracanã superlotado. Além das 4 Copas do Mundo conquistadas em 58, 62, 70 e 94, o Brasil venceu 5 das 38 edições da Copa América, que uruguaios e argentinos conquistaram 14 vezes cada. O ouro olímpico é uma verdadeira obsessão para o futebol brasileiro, que levou prata em 84 e 88 nos Jogos de Los Angeles e Seul e bronze nas Olimpíadas de Atlanta. Até o final da década de 70, o Brasil disputou com outras seleções do continente sul-americano torneios de tradição como a Taça Bernardo O'Higgins, um duelo de ida e volta contra o Chile, a Taça Rio Branco, onde o Brasil duelava com o vizinho Uruguai, as taças Rodrigues Alves e Oswaldo Cruz, disputadas com o Paraguai, além da Taça do Atlântico, uma mini Copa América que tinha, além de Brasil e Argentina, Paraguai e Uruguai. Esses confrontos renderam ao Brasil nada menos que 31 troféus e algumas brigas históricas, como essa envolvendo brasileiros e uruguaios num jogo da Copa do Atlântico de 76. No mesmo ano de 76, Brasil e Itália se reencontraram na final do torneio bicentenário da independência dos Estados Unidos. Mais uma vez deu Brasil, mais uma vez por 4-1. Amanhã, Brasil e Uruguai decidem o título de campeão da Copa América, disputada no Paraguai. Uma boa oportunidade para aumentar ainda mais sua vasta coleção de troféus.